E aí pessoal, nós estamos continuando nossa série de Mutantes Malfeitores. Vamos agora continuar com o capítulo de apetrechos e equipamentos. No caso, vamos falar sobre os últimos passos, os últimos pontos que sobraram no capítulo, que são veículos, os construtos e os quartéis generais. Eu estou com um novo microfone, eu espero que ele funcione melhor do que o outro. E um novo microfone com basicamente um headset, então vamos ver se o áudio fica um pouco melhor agora. Bom, no último capítulo nós falamos sobre os equipamentos gerais, comuns, mais usados. Nós temos as armas, as armaduras, o que nós aprendemos? Que esses equipamentos, eles são mundanos, eles têm que representar a tecnologia comum do mundo. De forma geral, os equipamentos são construídos como se fossem poderes, apesar de não serem poderes, mas eles são construídos com os mesmos efeitos, características que os poderes. Você constrói equipamentos usando a vantagem equipamento, que custa 1 ponto, e você ganha 5 pontos para construir os equipamentos. No caso, você também ganha a possibilidade de ter veículos e outras coisas, mas nós vamos falar agora especificamente das características de veículos, quartéis generais e etc. Então, vamos lá, nem todos os heróis podem voar ou se teleportar ou correr a super velocidade, às vezes os heróis usam veículos, etc. Características de veículos, os veículos também têm características. Só mais um detalhe, se você está gostando dessa série, lembre-se que você pode ir para a comunidade no Facebook, Mutantes Malfeitores Brasil, que tem sempre muita coisa lá, as pessoas são bastante ativas. Vocês podem entrar no Discord, que está o link na descrição do vídeo. São as duas coisas que você pode fazer, caso você queira entrar mais em Mutantes Malfeitores. Os veículos eles têm algumas características, são tamanho, força, velocidade, defesa e as próprias características específicas que podem ser compradas por 1 ponto, que são as features, as características específicas. Alguns nomes ficaram ruins na tradução em português, que é características de veículos e características features, mas tudo bem. Tamanho. Tamanho de veículo é medido em categorias, como mostrado na tabela de categorias de tamanho dos veículos, que nós vamos ver mais aí embaixo. O tamanho de um veículo determina seus valores de força, resistência e defesas básicos. Os veículos começam com tamanho médio e cada aumento em sua categoria custa 1 ponto de poder. O que nós temos aqui é o custo dos veículos. Os veículos eles são comprados também. Você pode comprar as características para criar o seu veículo também, caso você o queira, ou utilizar os veículos que já estão pré-estabelecidos abaixo, que nós vamos ver. O tamanho é o primeiro passo, o primeiro ponto para você construir um veículo, porque ele vai determinar todas as características bases. E aí, a partir disso, ele vai ter a força que determina a capacidade de carga, velocidade, determina mais ou menos a velocidade a partir da tabela de medidas. A defesa é quanto que você tem que tirar para atingi-lo. Normalmente a defesa base de um veículo é 0 para um veículo médio. Dificilmente você vai ter um veículo pequeno, menor do que uma pessoa. No caso, é mais um dispositivo. Você tem tipo uma prancha voadora. É menos um veículo e mais um dispositivo. Os veículos precisam veicular, precisam levar as pessoas, ter capacidade de carga grande para levar pessoas dentro. Então motocicleta já é meio que o mínimo possível. Abaixo disso são patins, skates e coisas assim, e não é bem um veículo. Aí existe um valor de defesa que é reduzido pela categoria de tamanho, da mesma forma como o poder crescimento, que ele reduz sua defesa. Que a defesa é a chance de você, quão fácil ou quão difícil é atingir o veículo. E aí todo o resto é determinado também pelo tamanho, e você pode alterar pagando o custo normal com seus pontos de equipamento para construir o seu veículo, aumentando resistência, defesa, características específicas. Resistência é o quanto ele pode aguentar, é o teste de resistência para ele receber dano. E nós temos as características, que são os features, que são as pequenas coisinhas que o veículo pode ter, que é o clássico 1 ponto para cada uma extra. Você tem controle remotos, straps, óleo derrapante. É o tipo de coisa que é melhor você ler do que eu falar no vídeo, senão eu vou estar só lendo o texto. Aqui estão as características, tamanhos normais, com uns exemplos, a força, a resistência e a defesa. Isso aqui é um bônus que ele tem de resistência, 15, ele vai jogar um D20 mais 15 para resistir a dano. Por aí vai. Poderes. Um veículo pode ter seus próprios efeitos de poder. Efeitos de ataque são apropriados para armas montadas em veículos, enquanto efeitos de defesa protegem o veículo e muitas vezes seus passageiros contra ferimentos. Os poderes dos veículos têm custo normal para os veículos, significa que custam 1/5 do valor normal para o proprietário do veículo, uma vez que os efeitos são incorporados no veículo e custam pontos de equipamento. Isso é importante lembrar. Você pode ter um super veículo onde os poderes do super veículo são comprados com pontos de equipamento.
Aí você pode ter armas, comprar, pode ter efeitos alternativos relacionados a isso, blindagem, você pode aumentar a proteção e também pode comprar impenetrável, cortina de fumaça, camuflagem visual em área, custa 12 pontos, dispositivo de camuflagem, imunidade. Veículos normalmente concedem imunidade contra ameaças, etc., dos ambientes pelos quais viajam, sem custo adicional. Efeitos adicionais de imunidade precisam que você compre. Um submarino você não precisa comprar imunidade submarino das pessoas que estão dentro dele. Aqui nós temos uma tabela de veículos com os custos deles em pontos de equipamento. Então, por exemplo, uma motocicleta custaria 2 pontos de equipamento, ok? Custaria 2 vantagens de equipamento, porque cada vantagem de equipamento confere 5 pontos de equipamento. Então, por exemplo, comprar um tanque de guerra, ele seria 13 pontos da vantagem de equipamento para você ter um tanque de guerra. E aí cada um desses veículos tem suas características específicas. Então você pode ver e lendo o que cada um faz. Eu não vou fazer isso nesse vídeo porque é basicamente ficar lendo a tabela. É mais para demonstrar como é que funcionam os veículos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu posso falar sobre veículos. Vocês podem comprar os poderes dos veículos, como foi falado. Uma equipe de heróis pode compartilhar um veículo e você pode dividir o custo. Então, por exemplo, caso a equipe tenha um X-Wing, que tenha uma nave, que nem os X-Men, eles tenham essas coisas, o grupo inteiro pode gastar pontos em conjunto para comprar isso. Então, aí todos poderão usar sem precisar ter problemas dessa forma. Basicamente é isso. Em termos de jogo, como é que funciona? É possível que você espere que os jogadores criem os equipamentos e tal, mas se for algo específico assim do cenário, se for algo que você quer dizer que os personagens eles pertencem a um grupo, você pode dar ao grupo determinados equipamentos sem exigir que eles comprem. Então, isso é uma das coisas com equipamentos. Nem tudo que o personagem tem precisa ser comprado. Você pode simplesmente considerar que os personagens têm acesso a X equipamentos, a N equipamentos. Mas isso, obviamente, vai depender do tipo de jogo. Lembrando que alguns equipamentos, como eles são mais baratos de comprar do que você comprar os poderes. Então também é preciso tomar cuidado para um herói que tenha muitos equipamentos e ele coloque poderes nos equipamentos, pode ficar desbalanceado a depender de como você lide com isso na campanha. Veículos alternativos. Da mesma forma que equipamento alternativo, os personagens podem ter múltiplos veículos. Eles normalmente são equipamentos alternativos por definição. Assim o personagem paga o custo total para o veículo mais caro, então um ponto de equipamento para cada veículo adicional. É assim que você pode fazer um Homem de Ferro. Se bem que o Homem de Ferro ele tem poderes, as roupas dele são poderes. Mas é assim que você pode fazer o Batman. Que você paga um equipamento muito forte, com 60 pontos de equipamento, 90 pontos de equipamento, você vai criando veículos alternativos por um ponto. Lembrando, isso aí pode desbalancear o jogo, tem que ser algo. Lembre-se que o jogo, o Mutantes Malfeitores, ele não é um sistema que é difícil de quebrar. Você pode quebrar o sistema, você pode tornar ele injogável. Porque o que importa para Mutantes e Malfeitores, muitas vezes, é você conseguir descrever o conceito do seu personagem. Então, o ponto central aqui é qual é o conceito do meu personagem e você tentar construir isso. Porque se você quiser quebrar o sistema, você pode ter vários tanques de guerra, voadores, lançadores de bombas nucleares. Você pode fazer isso, mas não é esse o ponto. Entendido? Então, aqui nós temos descrições de veículos e vamos agora para quartéis generais. Assim como veículos, quartéis generais podem ser comprados em conjunto pelos personagens. Aqui no clássico é a Caverna do Batman, a Fortaleza Solitária do Super-Homem e por aí vai. Aqui tem exemplo, satélite em órbita, base na Lua, heróis e vilões têm quartéis generais comumente. O personagem pode até mesmo ter múltiplas bases de operações, que você pode comprar também com efeito alternativo. Isto é mais comum para vilões que têm várias coisas do que os personagens principais, que raramente ficam perdendo seus quartéis generais. Quartéis generais, ele tem também algumas características. São tamanho, resistência, nível de poder e, novamente, característica. Eu repito, a tradução em português não ficou boa. Tinha que ser característica e traços, aspectos, coisas desse gênero. Aspectos, traços, feitos, qualquer coisa assim. Porque característica fica confuso. Mas os quartéis generais têm características e têm
as partes, os alojamentos dele. E é assim que você compra. Então, o que um quartel-general tem? Novamente, ele tem o tamanho. Cadê? Tá aqui. Categoria de tamanho de estruturas, impressionante. Tamanho da estrutura do quartel-general, que custa 1 ponto por categoria de tamanho. Que você vê aqui. Custo 0 é uma casa, médio armazém, 2 é mansão caverna, 3 castelo, arranha-céu, cidade pequena, quadra, blá 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 blá. E aí você vai indo. O tamanho determina isso. Quão grande, quantas estruturas ele pode ter. Um quartel-general começa com um tamanho pequeno, cada aumento de categoria aumenta o custo em 1. Cada decréscimo concede um ponto adicional, embora você não tenha muito espaço para os extras. Resistência do quartel-general indica a força de seus materiais, especialmente sua estrutura externa, paredes, etc. Uma estrutura começa com resistência 6. Cada mais 2 em resistência custa 1 ponto de equipamento. Cada mais 2 custa 1. Cada mais 2 custa 1. Então você gastou 4 pontos, você vai ter mais 8. Você gastou 3 pontos, você vai ter mais 6. E por aí vai. Essa resistência indica quanto que é para você atravessar, destruir as paredes e tentar entrar no quartel-general. Então, características. Os quartéis-generais podem ter diversas características, diversas coisas dele, que podem ser escolhidas da lista abaixo. Um quartel-general tem automaticamente as amenidades estruturais, como portas e janelas, então precisa comprar janelas. Isso aqui não é The Sims. Cada característica custa 1 ponto de equipamento. Você pode inventar características adicionais. Cada uma dessas custa 1 ponto e cada uma representa os alojamentos. Aí você tem academia, você tem uma área grande, maior do que o normal. Você tem uma área comum, você tem armadilhas mortais, biblioteca, autorreparável e por aí vai. Não vou ler cada um, porque a ideia é que você leia. Isso aí não adianta eu ler. Isso aqui é só para descrever como funcionam quartéis generais. E o tamanho determina também quantas dessas áreas, quantos desses lugares, quantos alojamentos o quartel-general pode ter. Então, você pode ter camuflagem, comunicações, limbo temporal, garagem. Alguns são localidades e alguns são efeitos que existem dentro do quartel-general. Limbo temporal, o tempo passa mais devagar. É tipo a casa do Constantine. Você pode ter funcionários, você pode ter um efeito específico diferenciado no seu quartel-general. E por aí vai. Então, não tem muito o que mais falar de quartéis-generais. Você tem que dar uma lida para ver. Tem simulador de combate para fazer o quarto de perigo dos X-Men, sistema anti-incêndio, sistema de defesa, sistema de energia. E tamanho duplo é interessante, que basicamente a coisa parece maior, a coisa é maior dentro do que do lado de fora. Então é engraçado. Quartéis generais alternativos. No caso de um personagem que tenha mais de um quartel-general, com bases espalhadas, os outros são tratados como equipamento alternativo. Você paga mais um ponto e tem mais um quartel-general com uma quantidade de pontos igual ao quartel base, que nem efeito alternativo de poder. Novamente, isso pode ser muito poderoso, tem que tomar cuidado para que as pessoas não abusem isso. É muito importante para tomar muito cuidado com isso. Quartéis generais podem ser compartilhados, os heróis podem todos juntarem pontos e pagarem por ele. Aqui tem alguns exemplos de quartéis generais: armazém abandonado, arranha-céu de 5 andares, 5 andares de um arranha-céu, mansão senhorial, satélite em órbita, colossal, resistência 20, características, tem várias características, o custo total em pontos, 25. Então, isso são quartéis generais. E agora, para terminar, nós temos os construtos. Robôs, blindados, androides, parecidos com humanos, até mesmo golems ou zumbis, que são todos exemplos de construtos, etc. Uma vez que são capazes de agir por si mesmos, os construtos são considerados capangas, personagens completos em vez de dispositivos ou equipamentos. Então isso aqui está considerando que você compra os construtos com uma vantagem capanga. Normalmente é com a vantagem capanga. Você pode fazer de outras formas. Você pode ter um parceiro ao invés disso, ou então construir com o poder de invocar. Construtos são criados como outros personagens, onde as diretrizes de origem secretas, com algumas exceções discutidas a seguir. Habilidades. Construtos não têm vigor. Inclusive o arquétipo do construto não tem vigor. Eles não são seres vivos, então eles não se recuperam automaticamente. Eles devem ser consertados para se recuperar. Eles são imunes a efeitos que permitem testes de salvamento e fortitude. Não tem graduações de intelecto, presença ou de força e agilidade. Depende muito do construto, mas alguns não têm. As seguintes qualidades do construto: as habilidades ausentes, imunidades a efeitos, fortitude, blá blá blá, intelecto, cadê?
Construtos sem intelecto e presença são autômatos, operando por puro instinto, são imunes a efeitos de vontade e experiências de interação. Isso aí é para você dar uma olhada. Basicamente, você tem que escolher um desses. Eles são imunes a intelecto e presença ou força e agilidade. Intelecto e presença são os construtos automatizados, mas sem inteligência e personalidade. Os que não têm força e agilidade são os programas de computadores. Construtos sem graduação de força e agilidade são intelectos imóveis, como um computador com inteligência artificial ou item mágico senciente. Não podem se mover nem exercer força nenhuma, etc. Um construto pode comprar graduações de uma de suas habilidades ausentes, gastando pontos de poder, mais 1 por 2 pontos de poder normalmente, como você pode construir, e vai para menos 5. Perícias. Construtos podem ter perícias como outros personagens pagando o mesmo custo. No entanto, não podem ter perícias baseadas em habilidades que não tenham. Então, um construto sem inteligência não pode ter perícias baseadas em inteligência. Um construto sem personalidade não pode ter... sem presença não pode ter perícias relacionadas à presença. E por aí vai. Construtos podem ter vantagens. Algumas não fazem muito sentido, como benefício, depende do benefício. Poderes. Construtos podem ter vários poderes. Você compra normalmente. Tamanho. Construtos maiores ou menores de tamanho médio devem pagar pontos de poder por inato e crescimento ou encolhimento permanentes. Comandando construtos. O proprietário do construto pode dar ordens verbais para ele através de outros meios que o construto compreenda. Comandar um construto é uma ação de movimento. Você tem que dar uma ação de movimento. E eles vão seguir as ordens até que uma nova ordem seja dada. Então é o equivalente ao poder invocar. Se você se lembra do poder invocar, funciona da mesma lógica. O proprietário também pode dar a um construto uma série de ordens para ele cumprir. Na ausência de novas ordens, o construto seguirá a última ordem recebida. Danificando e consertando construtos, você pode ver, eles sofrem dano normalmente, eles se recuperam com a perícia e tecnologia. E quem tiver regeneração, se você comprar o poder de regeneração para um construto, ele vai se recuperar naturalmente. Exemplo de construtos, nós temos os construtos mortos-vivos, zumbi, você tem o robô gigante. E com isso nós terminamos o capítulo para irmos ao próximo, que é o capítulo Ação e Aventura. Este é o próximo capítulo. Então, galera, se você gostou, novamente você pode entrar na comunidade do Facebook, você pode entrar no Discord, o link está na descrição do vídeo. E se você gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva no canal. Estamos terminando finalmente já o básico do Mutantes Malfeitores. Quando eu terminar o último vídeo descrevendo as regras do sistema, quando isso acontecer, eu irei começar a fazer vídeos específicos explicando sobre partes mais complicadas do sistema, construindo personagens e coisas assim. Então, até a próxima, pessoal. Aqui foi Gaigaia. Falou!